Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Empresarial, programa da CDL de Campo Bom, o espaço do empreendedorismo, é a vitrine do empreendedor de Campo Bom. Como sempre, trazemos empresas importantes, empresários importantes aqui para trazer o seu conhecimento, para também compartilhar conosco aqui todo o aprendizado que teve na sua trajetória. E assim nós, com tudo isso, conseguimos aumentar ainda mais a economia de Campo Bom, que é o objetivo da CDL de Campo Bom. Eu tenho a satisfação de receber aqui o Michael, da Facilita Empréstimos. Michael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dilson. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Para começar, algumas formalidades, né? Quero agradecer também a Luciana, uma profissional que eu admiro muito, né? E que me fez o convite, então quero agradecer a Luciana. E também o privilégio, né, de estarmos aqui, inclusive aqui nos bastidores, revendo aí um grande amigo, um grande Pedrão, Pedro Soares aqui, e dizer que estou aqui, né, gosto muito dessa troca, né, de experiências, gosto muito de aprender conversando também. Então, muito obrigado pelo convite, é uma honra. Honra para nós também, seja muito bem-vindo. Michael, aqui quando nós conversamos aqui, trocamos ideia, vamos dizer assim, a gente busca informações, a gente busca aprendizado. A ideia do programa é esse, né? Trazer aqui o know-how que cada um tem frente à sua empresa. Porque isso contribui para todos nós, né? Porque às vezes tem um detalhe que um empreendedor fez na sua empresa que deu certo, o outro tira aquela ideia, adapta para a sua empresa e assim a gente vai construindo esse conhecimento e vai desenvolvendo as nossas empresas. Para a gente entender um pouco mais, assim, do que é a Facilita, ela está em Campo Bom e em outras cidades, e o que propriamente a Facilita oferece? Nós sabemos, a Facilita empréstimos, né, trabalha muito nesse campo bancário, mas conta para nós um pouquinho, assim, para a gente entender como que a sua empresa tem atuado aqui na região. Muito bem, a Facilita, ela tem 20 anos já de atuação no mercado de correspondente bancário. Nós somos hoje correspondentes, autorizados de diversos bancos principais, no país, né, os grandes também, médios e até pequenos, atendendo o público pessoa física, né. Hoje a gente atende esse público, não atendemos pessoa jurídica. E aí, para atender a pessoa física, a gente tem diversas soluções em crédito, né? Crédito consignado do INSS para aposentados e pensionistas. A gente nasceu junto com o crédito consignado, aliás, em 2005. O crédito consignado ele foi liberado pelo governo federal em final de 2004. E a partir de 2005, então, a gente constituiu a Facilita, né? Mas além do consignado do INSS, a gente tem outras linhas de crédito também, crédito pessoal, em diversas modalidades, tem também com garantia, né, de veículo, de Uhum. imóvel. Hã, e em 2008 a gente também, constituiu a corretora de seguros, a Meli Corretora de Seguros. Então, de 2008 para cá, a gente também atende todos os ramos de seguros, mas principalmente voltado mais para o seguro de vida e seguro residencial, Uhum. né. Então a gente está no mercado já há 20 anos, passamos aí por diversas crises, diversos momentos bons, né, Como todas as empresas? como todas as empresas, isso não é novidade. E agora a gente inclusive está num momento de reformulação da empresa. Hoje a gente atende a cidade de Campo Bom, a gente atende basicamente hoje todo o estado do Rio Grande do Sul online, né, e não temos também, fronteiras em relação ao atendimento do Brasil todo, então a gente pode atuar, né, no Brasil Uhum. todo com as nossas linhas de crédito. Hoje a formalização de contratos ela é toda digital. Isso foi uma grande revolução também que aconteceu ao longo da nossa história, porque até a pandemia era tudo papel, né, tinha muito papel. A estrutura é enorme, né? Exatamente, aí tu tem que ter uma estrutura maior, né. E depois da pandemia entrou o digital e hoje posso te dizer que é 100% digital, hoje não existe mais papel. E isso fez com que a gente reformulasse também, o nosso atendimento presencial. Hoje nós não temos atendimento presencial em Campo Bom, por exemplo, mas atendemos, né, a cidade por muito tempo, ficamos em Campo Bom com atendimento presencial. E agora não faz muito tempo, faz uns 2 ou 3 meses, a gente migrou para Novo Hamburgo, aonde a gente tem a nossa sede própria, visando também redução de custos, enfim, né.
E temos também uma unidade de atendimento presencial em Nova Hartz. Mas como eu falei, a gente atende todo o Rio Grande do Sul, né, e em alguns convênios específicos também outros estados do Brasil. E a ideia agora é crescer também, né, esse atendimento para todo o país aí, principalmente alguns estados aí que são mais estratégicos, né. Uhum. É, e essa área de atuação de vocês, tu já deve ter passado nesses longos 20 anos aí, porque tu você praticamente é o pioneiro, então, a empresa é pioneira, né, porque começou praticamente ali nessa época ali, esses correspondentes, né, bancários e que depois ampliou o serviço. Existe muito nesse meio, inclusive, as empresas, vamos botar entre aspas, as empresas picaretas, né, que acabam manchando a imagem de empresas sérias como é a de vocês, que vocês estão há 20 anos no mercado, e não é à toa que isso aconteceu, 20 anos de mercado é porque tem um trabalho sério. Como vocês lidam com essa questão aí? Porque às vezes, são questionados de situações, principalmente aposentados, né, que sofrem infelizmente com fraudes, né, e muitas vezes é atribuído a empresas que participam de um sistema de forma séria, mas que tem que enfrentar isso e explicar que isso é uma coisa, isso é outra coisa, né. Perfeito. E te agradeço a tua pergunta também, porque é importante a gente colocar essa visão de quem está dentro do negócio, né, em relação a todos esses problemas. Na verdade, bons e maus profissionais, a gente tem em praticamente todos os segmentos, né. Infelizmente, tem aqueles picaretas, né, realmente Uhum. acho que essa é a melhor definição, que acabam muitas vezes, se não manchando a imagem de uma categoria, mas atrapalhando muito, né. E nesse segmento sim, tem muitos problemas, a gente viveu isso ao longo desses 20 anos de formas diferentes, mas o golpista ele tá sempre atento, enquanto a gente está aqui trabalhando sério, ele tá sempre tentando um jeitinho, né, para conseguir burlar uma lei ou para, enfim, ou um golpe novo no mercado. E nós como correspondentes bancários, a gente tem que estar atento, porque muitas vezes nós podemos ser as vítimas também, né. Então quando existe, por exemplo, um golpe em que algum cliente foi lesado, o banco ele imediatamente ele trata, né, de devolver o valor para o cliente, né, resolver aquele problema de forma definitiva, mas ele vai verificar qual foi a origem, qual foi o usuário do sistema que lançou aquela proposta fraudulenta, digamos assim, e aí ele vai cobrar, né, de quem for o dono daquele usuário, que é o correspondente bancário que está do lado de cá. Só que, algumas vezes ou em muitas vezes, a vítima é o próprio correspondente bancário, que recebeu um golpista no seu escritório, achou que era realmente de fato um Uhum. aposentado, mas era um golpista que apresentou ali documentos falsos, né, Sofisticados, inclusive. sofisticados, muito bem falsificados inclusive, que daqui a pouco passou despercebido, né, e a gente acabou fechando aquele contrato, o banco pagou e depois o verdadeiro aposentado, o dono lá do benefício, veio reclamar, o banco entendeu que de fato ele tinha razão, e acontece isso que eu te falei. É importante, referir isso, Hum. Michael, porque a gente pensa assim: "Ah, mas o cara poderia ter olhado melhor", mas as os grandes instituições bancárias caem em fraudes todos os dias, principalmente quando abrem contas online, nessas contas digitais, tem acontecido isso. Então, isso é um mal que a gente tem no Brasil, enfim, no mundo. Isso não é um privilégio porque é um correspondente bancário, não, as instituições bancárias sofrem isso todos os dias. Sim, todos os É, dias. e aí isso é uma coisa difícil de combater, porque esse, como tu disse, ele tá sempre dando um passinho à frente, né. É, não, exatamente, ele está sempre atento, porque é um negócio dele também, então, ele está ali, né, tentando, na imaginação dele ou buscando formas, né, de conseguir manter aquele negócio funcionando. E ao longo da história a gente conseguiu também prevenir diversas tentativas, porque depois de um certo tempo tu começa a entender como que Uhum. funciona a questão do golpe, como é que o golpista ele atua, e aí tu começa a reunir os principais indícios ou possibilidades, né, tu reúne, vai para uma análise mais criteriosa quando existe uma suspeita e tu acaba pegando, né. Eu tive um problema, um único problema, isso já faz aí uns
15 anos talvez, em que a gente atuava inclusive dentro de uma agência bancária, né. A gente teve por um período a exclusividade com um banco, em que a gente atuava dentro da agência atendendo os aposentados pensionistas, né. Como hoje corretores de seguros também atuam dentro de agências. E foi dentro da agência que passou despercebido, né, a atendente, obviamente que depois olhando os documentos realmente, tinha algumas coisas ali que a gente poderia ter identificado, ela poderia ter identificado naquele momento, né, mas na hora tu olha, é um documento perfeito, em tese, e passou, a pessoa recebeu o valor na boca do caixa, dentro da agência mesmo, ninguém desconfiou, porque para receber, e na época era uma ordem de pagamento, para receber aquela ordem de pagamento você tem que apresentar o mesmo documento, o caixa também passou despercebido, acabou pagando, e aí depois se identificou que era um golpista, né. O banco nos cobrou o valor integral do contrato, a gente teve que devolver, né, o banco estornou e o banco resolveu o problema com o cliente. Mas o detalhe naquela época ali que poderia ter sido visto é que a data de nascimento da pessoa era posterior à data da expedição do documento. Ou seja, o documento foi expedido antes da pessoa nascer, né, então era uma fraude ali, um documento falsificado grosseiramente, né. E aí depois, aí doeu no bolso, né, porque aquilo que eu disse, o banco ele resolve o problema e cobra do responsável. E aí tu aprende na dor, então a gente começou a criar mecanismos, começou a entender como é que o golpista de certa forma atuava. Existe uma rede também de correspondentes parceiros que trocam informações. Olha, hoje alguém tentou aplicar um golpe aqui, cuidado, ele apresentou esses documentos, aí todo mundo vai criando aquele alerta, né? E a gente começou a perceber, por exemplo, uma característica do golpista, ele quer resolver logo, ele tem. Então, quando ele surge como um cliente e, e quer o dinheiro para hoje, quando é que vai entrar o dinheiro? Eu preciso para logo, que senão eu vou desistir. Senão eu não quero mais contratar. Ele começa a te pressionar. Outra coisa, ele só traz o documento, não traz um comprovante de residência, né? Porque tem um conjunto de documentos que são solicitados. Sempre está faltando algum documento. Aí tu pressiona ele, ou ele desiste, ou ele traz um comprovante de residência que daí tu vai olhar, por exemplo, um comprovante de uma conta de telefone. Tu liga para aquele telefone, o telefone não existe, sabe. Então mas ele está sempre pressionando, porque ele não quer te dar tempo para que tu verifique aquela documentação. Então a gente aprendeu ao longo do tempo a criar esses mecanismos, depois surgiram sistemas também de verificação de documentação e tal. E facilita o É. trabalho, né. E aí, assim, a gente teve um período que a gente praticamente tinha uma tentativa de golpe por dia. Teve um período, há uns 10 anos atrás, e, a gente deve ter né, naquela época, um mês, assim, a gente deve ter evitado uns R$ 100.000 de prejuízo. Uhum. Para nós mesmos, né. Sim, sim. É, essa questão do golpe aí é muito complicado. E os mecanismos hoje, apesar de que, hã, melhorou muito para o controle, mas também melhorou muito para aquele que quer praticar o golpe, né. Mas enfim, os riscos e os desafios que a gente enfrenta numa empresa, como a sua, por exemplo, envolve também gestão, pessoal, envolve toda uma questão de organização da empresa, e isso nos dias atuais não está muito fácil, porque a gente enfrenta uma escassez de mão de obra, né. Eu acho que na tua atividade deve também ter esse tipo Também, de situação. Como é que vocês lidam com essa questão do recrutamento, treinamento? Como é que vocês fazem a gestão de pessoas dentro da empresa de vocês? talvez hoje, eu diria para ti que é o maior desafio que a gente tem, né. Inclusive dentro dessa reformulação que a gente fez recentemente, de fechando algumas lojas para atendimento presencial e concentrando esse atendimento, né, para atuar de forma online, foi justamente também por falta de mão de obra, né. E a gente normalmente costuma não contratar alguém que tenha experiência nesse mercado, o que já torna um pouco mais difícil o nosso trabalho, né, porque a gente precisa dar um treinamento, o treinamento ele custa, não é um treinamento barato e ele
normalmente aí dura uns 3 meses, até que a pessoa começa a entender, começa de fato a ter mais segurança, né, para seguir então dentro do mercado, né, a gente chama de agente de crédito, então E o para recrutamento tem que ser mais certeiro, né, porque tu vai dar é, todo um treinamento, né. exatamente. Ao longo do tempo, isso até é um motivo de orgulho para nós, a gente colocou no mercado bons, excelentes profissionais, né, agentes de crédito que hoje trabalham em agências bancárias aí de grandes bancos. É que nós é que formamos, então a gente contrata de vários segmentos, dando uma, digamos assim, um foco maior naqueles profissionais que gostam de vender, que gostam de vendas. Porque é uma questão de negociação, então a pessoa tem que ter uma certa desenvoltura, uma comunicação mais tranquila, né, uma boa comunicação para conseguir, né, negociar, entender também o perfil de cada cliente, ter essa sensibilidade, Uhum, oferecer também a melhor proposta, né, para o cliente. Então a gente esse seria o critério, né. uhum. A partir daí toda a parte operacional, técnica, a gente tem pessoas na equipe qualificadas, né, eu sempre digo, a gente colocou excelentes profissionais no mercado que passaram, ficaram um bom tempo conosco, depois saíram, seguiram então para atuar em bancos. E aquelas profissionais que ficam hoje são as professoras, né, eu sempre brinco isso, então a gente tem pessoas qualificadas que dão todo um treinamento. E voltando para a questão ali da segurança, hoje realmente está cada vez mais seguro para o aposentado e pensionista, principalmente, porque o nosso mercado hoje ele tem uma autorregulamentação, ele é autorregulamentado, hoje pela FEBRABAN tem regras, que a gente precisa seguir e são dispositivos de segurança, digamos assim, que a gente é obrigado a atender, né, ou não fica no mercado. Depois que a autorregulação entrou, que foi ali junto da pandemia, foi a partir de 2020, muitos correspondentes foram descredenciados, banidos do mercado definitivamente, né, pelos bancos, por não atender às exigências mínimas, né, da autorregulação da FEBRABAN. Hoje, para trabalhar como agente de crédito, então a minha equipe ela é toda certificada profissionalmente. Existe um certificado que é emitido pela FEBRABAN. Para isso é preciso fazer um curso, que não é fácil, né, são muitas pautas, muitos assuntos ali que precisam ser, tratados, né, e ser de conhecimento de quem trabalha nesse mercado. E depois precisa fazer uma prova, que também não é muito fácil, né, são 40 questões objetivas, tem que ter 70% de acerto, e aí ganha um certificado, né, de agente de crédito da FEBRABAN, que é exigido hoje pelos bancos para atuar como correspondente. E se não tiver certificado, não pode nem ter o usuário para acessar o sistema do banco. Então é obrigatório e aí a gente precisa realmente é muito rígido, a gente precisa atender uma série de regras, de requisitos, enfim, né, para poder continuar atuando no mercado. Ou seja, a Facilita Hum, é segura. Então isso é uma das coisas que a gente pode dizer com tranquilidade, sem dúvida. dentro da a gente falou aqui muito da questão fraude, então a gente tem a certeza que a Facilita trabalha com toda a estrutura necessária para dar segurança para o seu cliente, né. Exatamente. Isso é importante, porque às vezes as pessoas procuram, esse tipo de trabalho, né, buscam empréstimos, enfim, é importante buscar quem faz esse trabalho aí, quem está dando segurança para o cliente, né, porque não só o fato de estar preparado para entender o que que o usuário desse sistema ou o cliente desse sistema precisa, mas também para dar segurança, né, porque, o esse tipo de situação, se prolifera no país, né. Sim. Cada vez a gente tem mais problemas aí, então sempre tem que procurar empresas que dão essa segurança como a Sem Facilita, dúvida. né. E hoje o próprio, processo de formalização de contrato, ele está muito seguro também. Depois agora a gente está vivendo agora uma CPMI do INSS que está investigando, né, sobre esses descontos dos sindicatos associativos, enfim. E o que que acontece, né, a partir daí o INSS quando viu o tamanho do rombo, e estão dizendo que é o maior roubo da história, do país, tá, é o que a gente ouve. A partir daí o INSS bloqueou todos os benefícios para empréstimo, né, então hoje todos os benefícios são bloqueados. O que que acontecia antigamente? Os benefícios não eram bloqueados, e com aquela questão
dos contratos serem físicos, né, de papel, documentação falsificada, o golpista assinava o contrato como se fosse o cliente, né. E hoje não, hoje a formalização ela é toda digital, tem que primeiro desbloquear o benefício, e só quem pode fazer isso é o aposentado, ele pode ter ajuda, nós podemos auxiliá-lo, né, dando ali as etapas que ele pode fazer dentro do aplicativo do Meu INSS. Então, primeiro desbloqueia, né, e isso ele consegue tendo, a validação da biometria dele junto da base de dados do governo, que hoje está concentrada no TSE. Então, até neste momento, assim, a gente tem uma certa dificuldade, inclusive, de distribuir o empréstimo consignado, porque muitos não têm nem biometria registrada no TSE, então, se ele não tem, ele tem que primeiro regularizar a situação dele no TSE, né, e aí depois ainda tem alguns prazos, porque, precisa haver a conciliação de sistemas. Depois ele desbloqueia o benefício dele, e a formalização através de um link que ele recebe no próprio, celular, né. E aí, através desse link, ele tem que fazer a biometria, geolocalização. Então são sistemas seguros, né, e muito rígidos no sentido de estar tudo, né, perfeitamente validado, conciliado, porque senão a gente não consegue nem liberar, né, a formalização e o crédito que ele está tentando contratar. Então hoje, de fato, assim, está muito seguro. E eu sempre digo, não só para o aposentado, mas para nós correspondentes bancários, que também, assim como o aposentado, podemos ser vítimas de golpistas. Verdade. Bom, vocês já viram aqui que o nome da empresa não é à toa, ela facilita mesmo, É para facilitar, é né, e para facilitar. a gente procura fazer jus ao nome. E é isso aí. A gente percebeu aqui que a empresa é muito séria e a gente, fica muito satisfeito com a tua visita aqui, que ajudou a gente inclusive a passar essa informação aí para as pessoas que muitas vezes têm dúvida em relação a isso, né, isso é importante para nós. Bom, Michael, a gente está encerrando aqui, né, o nosso espaço, o nosso tempo. Deixo a palavra para ti, se quiser fazer mais alguma consideração, aí a gente parte pra finalização, hein. Só te agradecer, Dilson, pela oportunidade e parabenizar também pelo teu trabalho junto da tua equipe, junto com a Luciana aqui da CDL de Campo Bom. Eu admiro muito o trabalho de vocês, essas iniciativas que vocês têm tido no momento, né. Além da Facilita, eu também sou sócio da Débora aqui, que é a proprietária da Casa Chits. Se fez uma árvore de Natal maravilhosa aqui para nós. Eu até comentei com a Luciana, eu vi pelas fotos, achei muito bonita, mas quando eu entrei aqui, poxa, é de arrepiar, tá muito bonita. E a gente está aqui, né, de igual para igual, né, somos parceiros e o que a gente quer realmente é que o comércio, que a cidade de Campo Bom, né, cresça, se fortaleça. Essa ideia, essa iniciativa da CDL de promover também, né, o compre aqui na cidade, compre em Campo Uhum. Bom, é muito importante, né, quero parabenizar pela iniciativa, porque eu sempre digo, muitas vezes é fácil tu reclamar que tá faltando segurança na cidade, que tá faltando isso, que a educação municipal não tá legal, né, e isso eu falo e vale para todas as cidades. E ao mesmo tempo você só compra online, né, você só não visita o comércio local, não vai na loja local, prefere comprar da Shopee, da sei lá o quê, né. E, poxa, aí você está ajudando até outros países, né, outros lugares e não está de fato ajudando na sua cidade. Então se você quer que a sua cidade melhore, que tudo aconteça de forma positiva, tem que cada um tem que fazer a sua parte, né. É isso aí. Isso, cada um fazer a sua parte, como o Michael muito bem nos ensinou aqui e trouxe uma série de exemplos e do ótimo trabalho que a Facilita faz em Campo Bom. E é isso que nós precisamos, a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar junto por uma Campo Bom cada vez melhor e com uma economia sólida que faça com que os nossos negócios também cresçam. Então, muito obrigado, Michael, mais uma vez, e obrigado a todos.